Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estarei continuando com os cálculos de isostática. Esse é o vídeo 2. Já lancei o vídeo 1. E neste vídeo eu falarei sobre cargas distribuídas, ponto máximo, força de rotação. Aqui é uma carga distribuída. Nós temos um esquema bem semelhante do anterior, onde nós temos um apoio fixo e um móvel, respectivamente da esquerda à direita. E sobre a barra que existe entre eles, está tendo uma distribuição de força, 10 kN por metro. O que isso aí quer dizer? Que existe 10 kN a cada metro que se anda ali. E a distância entre esses dois apoios é de 2 metros. Nós queremos aqui descobrir as reações, as verticais de A e as verticais de B. Simplesmente, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser simplesmente multiplicar essa força pela distância, para nós encontrarmos um ponto para nós transformá-lo em uma força pontual, para conseguirmos calcular. Como o centro de gravidade dessa força distribuída é no meio, então nós vamos colocar no meio isso. Mas por que é no meio? Simplesmente veja que ela está distribuída igualmente em todas as partes dela. Então, onde que a força se acumula mais é no meio. Por isso, nós vamos passar essa seta para o meio. Isso daqui é só para cálculo de momento, você faz isso. Para outros tipos de cálculo, você deve manter do jeito que está aqui, com a força distribuída. Nós colocamos bem no meio, então a distância aqui nós temos de 1 metro e de 1 metro. E como nós transformamos ela numa carga pontual de 20, está com 20 kN aqui. Nós tiramos o barra metro, pois multiplicamos kN sobre metro por metro, nós corta o metro com o metro de cima. Nós devemos agora fazer os somatórios, como foi dito na última aula. O somatório das forças horizontais não existe, então HA é nulo. Simplesmente vou tirar ele daqui. Somatório das forças verticais, nós temos que o VA e o VB. Menos 20, pois tem o 20 descendo aqui. Isso vai dar zero. Substituindo tudo no VA mais VB é igual a 20. Aqui nós temos o momento fletor do ponto A, pegando ele como referência. E aqui eu quero dar uma correção ao último vídeo, que eu falei que eu preferia usar sempre o sentido horário como positivo, e eu acabei, na parte de momento, usando o sentido anti-horário como positivo. Eu estou acostumado a fazer os dois jeitos, eu sempre pego o jeito que é mais fácil na questão, e acabei esquecendo disso. Mas o que acontece aqui? Nós temos a distância aqui de 1 metro, temos a força 20, e aqui ela está positiva, pois reparem, em relação aqui, imagina que esse ponto é o centro do relógio. Isso daqui está fazendo uma força de 20 para baixo. Se ele está vindo para baixo, ele está rodando no sentido horário. O momento é sobre relógio. Como eu escolhi o sentido horário como o positivo, ele vai rodar assim. Mais o menos VB vezes 2. O menos VB, pois eu defini que a seta está indo para cima aqui em VB. Mas e se eu colocasse uma seta para baixo aqui? O que acontece simplesmente no resultado, não importa. O resultado. Se o resultado dá negativo, quer dizer que a sua seta está apontada para o lado errado. Só isso. Então, se o resultado tipo desse menos 10, isso aqui ia estar para baixo. Aqui eu continuei com a resolução. Nós temos que simplesmente substituir tudo. Nós vamos ter 20 igual a 2VB. Depois passamos o VB para o outro lado. E nós dividimos 20 por 2 para dar o resultado de VB. Nós temos que VB é 10. VA mais VB era 20, então, como VB é 10, VA mais 10 é igual a 20. E nós sabemos que VA mais VB é igual a 20. E que VB é igual a 10. Nós temos, então, só que substituir por 10 o VB. VA mais 10 é igual a 20. VA é igual a 10. Então já substituímos aqui também. Agora já vamos direto para o gráfico. Veja que aqui nós deixamos ela com uma força pontual. Mas isso daqui é só para o cálculo do momento, para ser possível calcular o momento. Nós chegarmos aqui, coloque de volta a força distribuída. Mas por que isso? É pois no gráfico ele pega pedaço por pedaço. Se você tivesse só aqui no meio a força pontual, ia mostrar aqui no ponto do momento, ele indo reto aqui para cima, durão. E depois descendo durão para cá. Mas com uma força distribuída, ele vai fazer uma curva. É dobrado o negócio. Por isso faz a diferença. Nós vamos agora fazer do jeito primeiro, o jeito lá que nós fez na aula passada, que é o jeito que eu acho mais difícil, mas é o mais teórico. Como essas duas forças começam no mesmo ponto,
nós vamos começar medindo ela. Então, o corte 1 vai de 0 até 2. Nós temos o 10 subindo, ele está rodando no sentido horário, então ele está positivo. Esse 10 kN metro, que está aí para baixo, ele vai ser negativo, pois ele está rodando no sentido anti-horário, a uma distância de x metros. Entretanto, nós vamos transformar isso daqui numa força pontual de kN por metro. Mas repare que agora isso daqui não vai ser 20 kN, vai ser a distância que nós temos agora, que é de x. Então, vamos substituir. Nós temos 10x, e a distância vai ser x sobre 2, pois é a metade de x. Então, agora para os cálculos, nós temos que o momento do ponto 0 até o 2 é igual a 10x, que está subindo, rodando no sentido horário, menos 10x, que nós já temos aqui, vezes a distância, que é x sobre 2. Se você ficou com alguma dúvida disso daqui ser x, esse 10x, é simplesmente porque x sobre 2 mais x sobre 2 é x. É ele inteiro, como nós tínhamos antigamente. Nós temos aqui a simplificação. Aqui lá nós multiplicamos x por x, temos x ao quadrado, e dividimos 10 por 2. Temos, então, aumento de 0 até 2, sendo 10x menos 5x ao quadrado. A cortante, que é a derivada desse número, vai simplesmente tirar o x daqui, como nós vimos, como faz na aula anterior, vai dar 10 menos 10x, pois esse 2 vem para cá, multiplicando, e subtrai 1 dele. Ficando 10. No momento do ponto 2, simplesmente nós multiplicamos por 2, e aqui nós conseguimos encontrar um problema. Repare que já deu 0 isso daqui, mas essa linha não é reta. Ela não é reta, você sabe que ela vai ter uma dobra aqui. Como que nós vamos fazer nesses casos que não tem nenhuma força aqui no meio para ter a necessidade de pôr ela? Vai ser através da cortante. Quando a cortante cruza o 0, você deve pôr esse valor no momento também. Eu vou mostrar agora com a cortante. A cortante no ponto 0 é 10, pois 10 menos 0 é 10. E a cortante no ponto 2 é menos 10. Quer dizer que ela cruzou essa linha no 0 em algum ponto, pois ela foi de um número positivo para um negativo. Como nós vamos descobrir esse número? Aqui é muito fácil, mas eu vou mostrar o jeito com conta, para você poder fazer em qualquer cenário. Você não consiga fazer de cabeça isso daqui. Aqui está a ilustração de como ficaria. A conta seria bem simples. Nós vamos substituir simplesmente o v daquele tempo, que no caso é esse espaço todo de 0 a 2, por 0. Agora nós temos 0 igual a 10 menos 10x. Mas por que nós substituímos por 0? Porque esse é o resultado que nós queremos. Nós queremos o ponto que ele vale 0, não para qualquer ponto. Então, agora simplesmente que nós temos o 0 de um lado, você passa o 10 para o outro, ou 10x, e você vai ficar com 10x igual a 10. Então, x vale 1. Então, a 1 metro, ele vai chegar nesse ponto. Isso aqui mostra que o corte ocorre bem aqui em 1 metro de distância, depois desse corte, que começava aqui. Agora, no momento, nós devemos substituir o x pelo 1 que nós alcançamos através do v, para nós encontrarmos o valor máximo dessa função. Vai ser de m1. Vamos substituir, então, o x por 1. Nós vamos ter 10 menos 5. Então, o maior valor aqui de m é de 5. Nós fazemos aqui traçado, uma parábola. Agora, o jeito mais tranquilo de fazer é simplesmente, começando pela cortante, simplesmente você pega o primeiro valor que nós tínhamos aqui, ele está rodando no sentido horário em relação aos cortes que nós ia fazer sucessivamente. Então, nós temos 10 já aqui. Nós vamos ter o menos 10. Só que agora, como que nós vamos pensar da distância aqui? Nós vamos pensar que a distância é x, para multiplicar esse valor. Então, nós vamos ter sempre que a força pontual vai ser um valor, e essa força distribuída vai ser o valor dela, mais a direção, mais o sentido, vezes x. Agora, nós vamos converter para momento, é bem tranquilo. Como esse número estava isolado, antes dele ser transformado na derivada, ele tinha um x. E esse daqui, já que ele tem um x, quer dizer que ele era elevado a 2 antes. Se ele era elevado a 2, esse número aqui foi multiplicado por 2. Então, vamos fazer o processo reverso e dividir ele por 2 e elevar esse x por 2. Fazendo isso, nós vamos ter que esse valor de menos 10x, antes da derivada, era de menos 5x a segunda. E através desse processo, nós já chegamos na fórmula do momento desses pontos. Pode simplesmente depois continuar no resto do seu trabalho com isso. Esse daqui. Agora eu vou para as forças de momento.
ou de rotação que podem possuir no seu trabalho. Aqui eu estou com uma força pontual de 20 kN no centro, 10 kN de rotação no sentido horário aqui no centro. É uma distância de 1 metro essa força em relação ao apoio fixo A, e após 1 metro tem o apoio móvel B. Nós queremos encontrar o VA e VB. Nós sabemos que o HA é zero, pois não tem nenhuma força horizontal. No somatório das forças, nós não vamos colocar essa rotação. Nós só queremos colocar as forças verticais aqui. E rotação não é uma força vertical. Então, nós vamos colocar aqui VA mais VB é igual a 20, que nem da última vez. Mas aqui vai ter uma diferença, pois o momento afeta nessa parte do momento também. Nós tínhamos 20 vezes 1 menos 2VB na última vez. Mas agora, nós temos esse 10 aqui. Ele vai vir como 10 positivo porque ele está rolando no sentido horário. Ele não precisa ser multiplicado pela distância, pois lembrem que quando nós multiplicamos pela distância uma força, nós transformamos ela numa rotação. Isso daqui já é uma rotação, ela não precisa ser transformada de novo nela mesmo. Então, nós realizando os cálculos, nós temos que 30 menos 2VB é igual a zero. Então, VB vale 15. Sabendo disso, que aqui vale 15 e que a soma desses dois vale 20, nós temos que o outro lado vale 5. Agora, colocando no gráfico aqui, para vocês reparar, isso não vai afetar a derivada, simplesmente indo pela derivada primeiro, aqui, jeito mais rápido, nós vamos ter a força aqui indo para cima, rodando no sentido horário em relação aos pontos de referência que nós vamos colocar. Então, nós temos uma constante de 5 aqui na cortante. Entre o ponto 1 e 2, nós vamos ter de menos 15. Mas por que menos 15? Porque nós tínhamos menos 20 aqui, 5 menos 20 é igual a menos 15. O momento não afeta, de novo, a cortante, pois ele não tinha que multiplicar por nada antes disso. Então, ele ia ficar sem variável, e com isso, quando você for passar ele para a derivada, ele ia ser anulado. Com isso, que nós temos aqui no gráfico, já dá para fazer os detalhes. Nós temos que o momento, a função do momento do ponto 0 até o 1, é de 5x, pois aqui tem o valor de 5 e não há mais nada. Então, no ponto 1, substituindo o x por 1, nós temos 5 vezes 1 é igual a 5. E nós vamos agora descer instantaneamente para 15. Mas por quê? É por causa que esse momento afeta instantaneamente o momento também. E ele afetou com 10 kN por metro. E ele afetou com 10 kN metro. Assim, fazendo aumentar mais 10 nesses 5, que chega em 15. Então, do momento que nós paramos, nós temos o 15, que nós alcançamos aqui no momento, menos o 15, que está aqui. Com isso, já dá para desenhar o gráfico. Pois, como a distância de 1 para 2 é 1, nós vamos substituir x por 1. E 15 menos 15 é igual a 0. Então, simplesmente, você traça a linha até o 0 no momento. Esse é o gráfico desse esquema. É um conteúdo bem simples, entretanto, se você não conseguiu pegar, pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar ajudar assim que possível. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.